Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós agora estamos diante da sua palavra e oramos, ó Deus, e te pedimos que o Senhor mais uma vez use ela para falar conosco. Obrigado por tudo que o Senhor nos tem dado até aqui. Obrigado por cada um que o Senhor congrega. E agora, Deus, reverentemente, nós nos aquietamos para meditar na tua palavra e te pedimos que o propósito para o qual ela foi enviada possa ser compreendido, recebido e ficar claro no coração de cada um, no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 1 diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatria. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. O texto é um pouco longo, mas a nossa reflexão não é tão longa. Nós temos diante de nós um texto no qual nós somos advertidos como povo de Deus para vivermos em tempo de apostasia. Apostasia é um pecado que acontece no meio do povo de Deus. O mundo não tem do que apostatar. O mundo já está em trevas. Apostatar da fé é abandonar a fé. Então, a apostasia, ou deixar a fé, ou deixar Deus, é uma coisa que acontece no povo de Deus. O mundo não tem como praticar esse pecado. Nós vivemos num tempo que Pedro chama aqui de tempo do fim. E ele diz que nesse tempo do fim, nós precisamos nos revestir de sobriedade, de critérios, de discernimento, porque é um tempo em que muitos apostatarão da fé. A primeira de Timóteo, que eu não li, 4:1, é um aviso através do apóstolo Paulo dizendo: o Espírito Santo expressamente afirma que nos últimos dias alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Veja que o que vai levar alguns do povo de Deus a deixar Deus, a abandonar a fé, é uma ação demoníaca através de ensinamentos, é uma ação demoníaca em parceria com homens demoníacos,
homens e demônios, unidos na missão de fazer o povo de Deus desistir de Deus. É o que os dois textos estão dizendo. Uma ação demoníaca em parceria com homens que se sujeitaram a trabalhar com esses espíritos falsos, enganadores, que criarão situações falsas, com ensinamentos falsos, deuses falsos, orientações falsas, com o objetivo de alcançar o povo de Deus e levá-los a romper com Deus, a desistir de Deus. Nós sabemos, por experiência da vida mesmo, que tudo que é falso é mais acessível, é mais barato, está liberado, parece mais fácil de se conseguir quando se compara aquilo que é verdadeiro. Nós sabemos disso. No entanto, o mundo em que nós vivemos, ele continua atraído pelo falso, mesmo sabendo que o falso, ele promete muito, ele oferece muito, ele parece ter valor, no fundo é falso. E nada que é falso é real, nada que é falso tem valor, nada que é falso é sustentável. Mas olhe à sua volta e você vai ver que tem demanda para o falso. Tem mercado. Se você quiser ser um falso, pode ter certeza que tem mercado para você. Há uma procura sempre muito grande por aquilo que é falso, que é enganoso, que parece ser verdadeiro. Ele é vantajoso, porque quem oferece alguma coisa falsa sabe que está oferecendo nada, portanto ele coloca isso num preço baixo, com promessas grandiosas. Isso também é feito com Deus, isso é feito com o Evangelho. Isso é um aviso do Espírito Santo nos últimos dias, dizendo: vocês precisam de, com sobriedade, avaliar os vossos critérios em relação a Deus, porque é tempo de grande dissimulação do falso. O falso está por toda parte, e ainda hoje o falso tem demanda. Deuses falsos, mensagens falsas, profetas falsos, eles encontram mercado aos milhares. Porque prometem muito, não exigem compromisso, é falso. O objetivo é enganar, é espíritos enganadores. Pelo próprio nome do nosso tema, o povo de Deus, você vai encontrar na Bíblia que Deus chama um povo de meu povo e diz: porque você é meu povo, eu lhe serei por Deus. Então o povo de Deus não é todo o povo, é um povo. Que ele falou: vocês me serão por povo e eu lhe serei por Deus. É um povo tirado de todos os povos, assim como a igreja, ela é tirada de todos os povos para ser a igreja, e Deus diz: vocês serão meu povo. Qual a diferença desse povo com qualquer outro povo? É um povo comprometido com Deus, que está comprometido com eles. Por isso Deus diz: vocês serão meu povo e eu lhes serei por Deus. Deus não será Deus de todos os povos, e nem todos os povos são povos de Deus. Os demais povos viverão no engano, pensando que são de Deus, que têm Deus, que servem a Deus, que estarão com Deus, mas foram enganados pelo espírito do erro, que opera nos últimos dias, gerando até apostasia no meio do povo de Deus. Que nós estamos vivendo num tempo de apostasia, não precisa argumentar nada, é só você dar uma olhada no comportamento do mundo hoje, das pessoas, no país que você vive, na cidade que você vive, no meio onde você trabalha, por onde você anda, com o conhecimento que você tem, você vai ver que a grande maioria desistiram da fé em Deus. Que a grande maioria desistiram de Deus. Acreditaram em outros caminhos, em outras promessas, que estão se conduzindo de uma maneira melhor, que terão um resultado melhor. Enfim, quem desiste de Deus está seguindo alguma orientação, ou dela própria, ou de alguém, ou do mundo, ou dos próprios espíritos enganadores. Mas fica claro para qualquer pessoa, nos dias de hoje, que a grande maioria não se importa com Deus. E a Bíblia deixa claro que isso é devido a uma ação de espíritos enganadores, espíritos de demônios, que encontraram nos homens um campo aberto
para formarem um meio de cultura, um meio de ação, para alcançar o povo de Deus e levarem eles a desistirem de Deus. Aí vem a nossa pergunta, antes de entrarmos diretamente numa rápida reflexão no texto. Em tempo de apostasia, o que você acha que Deus deve dizer para o seu povo? Que muitas vezes o próprio povo de Deus fica frustrado com Deus, decepcionado com Deus, perdidos em relação a Deus, porque eles esquecem que, vivendo em tempo de apostasia, a mensagem de Deus para o seu povo é para evitar que eles venham apostatar da fé. A mensagem de Deus é direcionada para o povo que está vivendo num tempo onde todos os povos estão apostatando. O que você quer que Deus diga para o seu povo que vive no meio dos povos em que todo mundo rompeu com Deus? Que diga para eles assim: olha, eu vou abençoar, siga o vosso caminho, é isso mesmo, cada um faz o que quer, no fim eu vou salvar todo mundo. Você acha que é isso que Deus vai dizer? Já fui questionado por irmãos que dizem: pastor, mas o senhor prega muito duro. E eu entendo eles, porque quem mais me questiona sou eu. Às vezes choro aos pés do Senhor porque eu quero, mas eu sou um mensageiro, eu recebo e transmito as mensagens, eu não mexo nela. A mensagem é o Evangelho, ele está pronto. A Bíblia fala que ninguém pode acrescentar, ninguém pode tirar. As coisas de Deus, elas são feitas pelo Espírito de Deus ao povo de Deus. E é Deus que sabe o que o seu povo precisa, é Deus que comunica com eles. E que o texto vai dizer que se nós não aceitarmos como povo de Deus a mensagem de Deus, tem uma coisa mais interessante, mais barata, mais atrativa, mais colorida, mais ao gosto pessoal. Só que é falso. Só que não vai te ajudar. Não vai te levar para lugar nenhum. Vai te desviar da verdade. Vai te levar para longe de Deus. Você vai pensar que tem tudo e no fim você não vai ter nada. Porque o inimigo se encarregou de criar tantos quantos deuses as pessoas querem. Para você servi-los do jeito que você quer. Em pecado, em rebeldia, em frustração, em decepção, enfim. Ele vai deixar você bem à vontade dizendo: olha, pode ser assim, Deus te entende. E no fim você está salvo. E você nunca parou para checar essas orientações na qual você tem apostado a sua vida, entregado a sua vida, para ver se isso é verdadeiro ou se isso é falso. Se num tempo quando não terá mais volta, isso daí tinha valor ou não tinha. Porque em tempo de apostasia, Deus sempre falou para o seu povo do perigo de apostatar. E quem não estava apostatando, vamos imaginar que você diz assim: mas eu não precisava ouvir essa palavra. Não, não é assim que a gente deve entender. O povo de Israel, quando foi preso em Babilônia durante 70 anos, tinha muita gente lá presa também que não pecou contra Deus. Daniel era um deles. Um homem excelente em obediência, no qual Deus falava profundamente com ele no cativeiro, mas ele estava preso com todo mundo. E quando ele orava, ele dizia: Senhor, nós pecamos. Ele não dizia assim: olha, eu não tenho nada a ver com isso, castiga esse povo, deixa eu fora. Vai com esse povo para o cativeiro, eu vou ficar aqui em Israel. Então, mesmo que alguém individualmente não esteja correndo o risco de apostatar, ou caminhando por esses enganos demoníacos que tanto operam nos últimos dias, nós vivemos em tempo de apostasia. E em tempo de apostasia, Deus está falando com o seu povo no meio de uma geração que está apostatando da fé. Primeiro, para impedir que você não se torne um próximo, e segundo, para chamar de volta aqueles que já apostataram. Em todo o tempo na história bíblica, você vai ver que, na época de Moisés, você vai ver que Deus destruiu a maioria daquelas pessoas que ele tirou do Egito, e ele fala por quê? Porque aquele povo provocava Deus. Lá em 1 Coríntios 10, Paulo diz assim: olha, você não precisa passar pela mesma experiência que passou os nossos pais no Egito, quando eles provocaram ao Senhor e Deus os destruiu. Porque era povo duro de coração, e quando Deus quis conduzi-los numa orientação, eles eram acostumados com as religiões do Egito.
E quando Deus mostrou para eles que aquilo no Egito era tudo falso, era tudo enganoso, que agora eles deveriam servir o Deus verdadeiro, eles ouviriam a verdade, muita gente se revoltou e provocou Deus. E morreram. E Deus não escondeu de ninguém que ele os matou no deserto. E mortos já estavam mesmo, para salvar a descendência. E assim todos os profetas, está aí na sua Bíblia. Profeta Isaías, primeiro profeta depois dos livros históricos, o que escreveu uma obra maior. É Deus usando o profeta para falar para ele assim, olha, o meu povo está revoltado contra mim. E Deus diz assim, em Isaías 1 e 2, bem no comecinho, ouvi, ó céus, Deus fala para todas as criaturas celestiais, anjos, arcanjos, querubins, serafins, olha céus, escutem o que eu vou dizer, o meu povo está revoltado contra mim. Se fossem os outros povos, Deus não ficaria falando, horrorizai-vos, ó céu. Sabe quem está revoltado contra mim na terra? O meu povo. Por que eles estavam revoltados contra Deus? Porque Deus queria livrá-los dos enganos, da religiosidade, da idolatria, dos pecados que eles queriam viver. E Deus não foi lá e disse, então tá bom, cada um faça o que quer. Deus disse, não, avisa eles que eles vão pagar caro essa revolta. Serão punidos, vão para o cativeiro. Mas Deus, ao usar o profeta, Deus já falou para o profeta Isaías assim, os irmãos conhecem o chamamento de Isaías, que ele viu a glória do Senhor no ano em que morreu o rei Uzias, ele pensou que ele ia morrer quando ele viu a glória de Deus. Teve um chamado maravilhoso de experimentar uma presença de Deus como poucos. Sabe o que Deus disse para ele? Ele falou, olha Isaías, eu tenho uma mensagem para você entregar para a nação, mas já fique sabendo, você não será muito popular. Eles não te ouvirão. É uma minoria que vai te dar ouvido. Já fique sabendo disso. Você não vai ter grande sucesso. De Deus, verdadeiro, ungido, porém sem popularidade. E Deus já começa dizendo uma palavra dessa daqui, olha. Fala para eles que o boi conhece o seu dono. Fala para eles que o jumento conhece o dono da manjedoura. Mas o meu povo não me conhece. Falam, citam, cantam, mas não me conhecem. Diga para eles. Sabe o que é isso? Tempo de rebeldia. Para evitar que esse povo fosse parar no cativeiro. E Deus mandou 1, 2, 3, 4, muitos profetas, com a mesma profecia, abordada de vários ângulos. Sempre com palavras duras, para evitar a destruição do povo que estava sendo engolido por esse câncer diabólico, que é essa comunhão de demônios e homens. Para eliminar Deus da mente e do coração da raça humana. E a raça humana propensa ao engano, com paladar pelas coisas enganosas. Você vai no próximo profeta, que é Jeremias, você vai ver Deus dizendo para Jeremias que o povo dele deixou ele. E Deus diz assim, olha que coisa espantosa. Nunca, Deus mandou Jeremias dizer, leia lá no capítulo 2 para frente. Capítulo 2 você tem quase que o resumo de tudo isso que eu estou dizendo. Deus falou assim, olha, nunca se ouviu na terra, percorra aí de norte a sul, de leste a oeste, dá os nomes das cidades que estão nos extremos. E Deus disse, percorra aí de norte a sul, de leste a oeste, investiga entre as nações, vê se tem alguma nação aí que tenha trocado de Deus, ainda que essas nações tenham deuses que não são deuses. São deuses pagãos, inventados, criados pelo homem, adorados pelos seus povos, com suas culturas. Ele falou, ainda que esses deuses todos não são deuses, procura entre eles se tem alguma nação que algum dia trocou de Deus. Você sabe quem fez isso? O meu povo. O meu povo me deixou e seguiram após outros deuses que nem deuses são. Deixaram a mim manancial de águas vivas e criaram para si cisternas rotas. Deixaram a mim a luz verdadeira e seguiram enganosamente. Deus vai dizer por que o povo fez isso. Primeiro, porque os sacerdotes que eram responsáveis de pregar o evangelho da verdade não disseram onde está o Senhor. Eles tinham uma missão, lá no templo de falar, ou lá no tabernáculo, dizer onde está o Senhor. Eles não disseram. Os da lei
os intérpretes da lei, os escribas, Deus disse, eles nem me conheceram. Quem estava ensinando a lei de Deus não tinha nem a experiência pessoal da conversão. Estava guiando o povo. Estava ensinando as pessoas a servir a Deus, sendo que nem eles mesmos conheciam. Os pastores prevaricaram. E os profetas profetizaram por Baal. Os profetas de Deus foram profetizar por Baal. Porque Baal é mamon, mamon é grana, e eles queriam receber, então Deus não paga do jeito que mamon paga. Eles foram profetizar por Baal. Baal paga na boca do caixa. Deus tem valores eternos. E por isso esse povo se distanciou, e Deus disse, espantai-vos aos céus, ficai estupefatos. Ele falou, por acaso Israel é escravo? Israel, por acaso, é nascido escravo ou é escravo adotado? Falou, não. Então por que Israel está sendo escravizado? Porque deixaram a Deus e seguiram a outros deuses. Sabe o que Deus está dizendo? Meu povo, não tem como alguém escravizá-lo, são livres. Por que meu povo está sendo escravizado? Como que alguém está conseguindo enganar um cristão? Como que alguém está conseguindo prender um cristão no pecado, no mundo, nas trevas, no engano? Resposta de Deus, porque deixaram o Senhor. Israel não é escravo, nem nascido e nem comprado e liberto. Israel é filho. E por que está escravizado? Porque deixaram o Senhor. Assim, queridos, você pode escorrer a Bíblia toda, livro por livro. É a mesma mensagem. Você já viu falar de Samuel, que ungiu Davi como rei. Samuel estava lá triste, chorando, cabeça entre os joelhos. Por quê? Porque o povo de Deus não queriam, não aceitavam que Deus fosse o rei deles. Era uma nação, quem reinava nessa nação era Deus, e o povo de Deus não queria mais Deus como rei. Absurdo. Na época de Elias, tudo tempo de apostatar da fé. Estou falando de pecados que aconteceram no meio do povo de Deus. Não estou citando aqui nação dos amorreus, jebuseus, fariseus. Na época de Elias, Elias chegou a achar que só tinha ele de profeta. Falou, Senhor, mataram todos os teus profetas, está todo mundo aqui caidinho por Baal. Baal é a bola da vez. Baal é a sensação, Baal é progresso, Baal é diversão, Baal é prazer, Baal é a vida. Falou, só eu sobrei por profeta. Deus disse para ele, Elias, não é só você, tem 7.000 aí. 7.000 pessoas que ainda não beijou Baal. Mas Elias não sabia onde eles estavam. Estavam espalhados. Eu creio que no meio do povo de Deus hoje, às vezes quando você vê o pecado assolando a igreja, corrompendo todas as estruturas, talvez você já pensou assim, meu Deus, fica tranquilo, os de Deus estão por aí. É a ação do Espírito Santo de Deus. Os que gostam da verdade, os que andam na verdade, os que se alimentam da verdade, os que vivem com a verdade e viverão com a verdade, eles estão por aí. Nem sempre fazendo oba-oba, mas eles estão por aí. Elias não sabia deles, mas eles existiam. E assim em todos os tempos, antes do cativeiro, durante o cativeiro, pós-cativeiro, Deus continuou falando com o seu povo, orientando eles com uma mensagem para quem vivia num tempo de apostasia. Mensagem de chamamento ao arrependimento, mensagem de chamamento ao comprometimento, mensagem para alertá-los a não serem enganados, roubados e por fim destruídos. Ageu e Malaquias foram chamados por Deus para profetizar, porque o povo de Deus não se importava mais com as coisas de Deus. Era agora a época do segundo templo, e o templo agora não tinha a mesma glória do primeiro templo, e o povo, cada um foi cuidar da sua vida. Ninguém quis saber de casa de Deus, não. E Deus chamou o profeta Ageu e o profeta Malaquias, falou assim, fala para o povo, que assim como eles esqueceram da minha casa, também eu amaldiçoarei a sua terra. Eles vão trabalhar, e tudo que eles ganharem será como salário em saco furado. Do que eles plantarem, vai nascer pouco, e do pouco desaparecerá.
como alguém que coloca alguma coisa no embornal furado. Salário em saco furado. E se eles perguntarem por quê, fala para eles, olha a minha casa, olha a minha obra. Porque pós-cativeiro, cada um foi cuidar da sua vida. Todo mundo tinha sua vida muito tranquila, todo mundo tinha sua vida muito sossegada, e eles não estavam nem aí com obra de Deus na terra. Povo de Deus e Deus deste povo estão comprometidos na mesma causa. Se nós deixarmos o engano tirar a gente deste foco, tudo que nós estamos fazendo é em vão. Com essas informações, olha como é que o texto fica claro. Volta para mim em 1 Pedro capítulo 4, versículo 2. Para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios. O apóstolo está dizendo assim, olha, você que foi iluminado com o evangelho da verdade, que conhece o Deus verdadeiro, você vai usar o resto da sua vida para viver como você vivia antes de Deus. Já não basta o tempo que você viveu antes de Deus nas suas próprias paixões? O texto é limpo, o texto é claro. Como que alguém se encontra Deus, se encontra com o evangelho da verdade, se encontra com o Deus da verdade, mas continua vivendo a mesma vida dos que estão apostatando da fé, dos gentios. Nada mudou. Ele disse, já não basta o tempo que vocês viveram assim? Agora que vocês foram iluminados com a verdade, vocês têm que fazer como Cristo. Cristo não sofreu na carne por amor à verdade, para nos salvar de todo engano. Assim vocês também têm que enfrentar o problema. Mas a gente olha e vê que a maioria, a popularidade, o caminho de todos, onde a vida acontece aqui na terra, onde todo mundo aceita, onde todo mundo vai, onde todo mundo faz, isso é muito mais legal, mais gostoso, mais prazeroso. A gente fica bravo com Deus porque Ele não quer ir com a gente também. Nós queremos seguir aqueles que estão apostatando da fé e queremos que Deus vá conosco, nos abençoando. Aí o texto diz, não, o tempo que vocês viveram em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias, é o tempo do engano, é o tempo de uma vida que parece boa, parece vida de liberdade, mas na verdade é um grande engano, isso não conduz a nada, leva à destruição. E o texto vai dizer no versículo seguinte, os quais hão de prestar conta diante de Deus. O versículo 4 diz assim, olha, aqueles que vivem assim, ficam brigando com aqueles que não querem viver. Você está vendo isso nas redes. Olha a guerra que está entre os pastores e entre as igrejas. Um dizendo que não, porque Deus quer assim, porque Deus não quer assim, porque isso não é desse jeito, é daquele jeito. Olha o que o versículo de Pedro está dizendo, olha, vocês são difamados porque vocês não querem viver na mesma dissolução que eles vivem. Por isso somos rejeitados e atacados. Fácil de entender. Se você quiser viver com o Deus verdadeiro, com o evangelho verdadeiro, uma vida que Deus propõe, para um povo que Ele chama de meu povo, aqueles que estão debaixo do engano, vão te afrontar. Vão falar que você está errado, que não é assim não, que Deus não quer desse jeito. Isso não é verdadeiro. Pode ler em qualquer versão que você tiver. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Aqueles que vivem no pecado, em nome de Deus, dizendo que estão com Deus, estão caluniando e brigando com os outros, porque os outros não querem viver como eles. Serão atacados porque eles entendem que Deus está com eles naquela vida que eles estão levando. Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. O que nós precisamos entender, queridos, é que nós, se por um lado somos um povo privilegiado, e tudo indica que faremos parte da geração do arrebatamento, por outro lado, nós somos um povo que servimos a Deus numa época de grande apostasia, de grande engano, onde há muito paralelo de Deus, onde há muitas coisas enganosas parecendo como verdadeira. E os crentes têm deveres para com Deus nesse tempo do fim. O versículo 7 vai dizer assim, olha, você precisa ser criterioso. Esse senso de certo e errado
Não pode passar pelo gosto pessoal. Qual o critério? Qual o critério que você adotou para viver a vida que vive? O critério que eu adotei para viver a vida que eu vivo é que eu conheci o Evangelho, eu quero obedecer o Evangelho. Se você que não quer obedecer o Evangelho fala, eu não consigo, não dá, então qual o critério? Que você vai a juízo com ele, em sua defesa. Qual o critério que você escolheu para dizer, não, eu quero viver assim, eu vou viver assim, porque eu acho que Deus é assim. Deus não é o que eu acho, Deus é o que Ele é. Eu tenho um Evangelho, eu tenho 6.000 anos de história revelado neste Evangelho, mostrando como Deus é e como Deus não é, em todos os tempos, para todo tipo de pessoa, e um Deus que diz, eu não mudo. Então Ele não vai mudar para nos agradar, ainda que nós todos concordássemos em viver contra o Evangelho, todos igualmente pereceríamos, todos igualmente enganados. A mensagem de Deus para o povo dele em tempo de apostasia foram mensagens duras, dizendo, olha o que esse povo está fazendo. Foram alcançados por espíritos enganadores, que atendeu eles naquilo que eles queriam, deu para eles aquilo que eles queriam, e receberam dos espíritos enganadores o engano que eles queriam propagar. Pode observar que as religiões do engano, a qual eu disse que tem demanda, elas estão sempre atrás daquilo que Jesus Cristo rejeitou. O que o diabo ofereceu para Jesus? Honra pessoal, grana, liberdade, reinos do mundo. Falou, tudo isso eu te dou. Mas aquilo que Jesus rejeitou, os homens aceitaram. E Pedro está dizendo, você quer viver em função dos prazeres da carne? Você quer viver em dissolução? Você quer viver em vidas detestáveis para Deus? Fique sabendo que você já foi alvo do engano que opera nos últimos dias, que leva o povo de Deus a desistir de Deus. Como em todos os livros. Se nos livros do Antigo Testamento Deus disse dessa forma, você imagina agora no Novo Testamento, quando o próprio povo de Deus pendura o Filho de Deus na cruz e diz, crucificam, matam. Por que eles vão matar Deus? Porque Deus não está fazendo o que eles querem. Porque Deus não quis entrar na religião deles. Porque Deus não concordou com eles. Deus mexeu no negócio deles. Deus não aceitou as honrarias humanas, Deus não aceitou a corrupção, Deus não aceitou aquela religião de fachada, tudo em nome de Deus e nada de Deus, tudo enganoso. E porque Jesus não entrou no tipo de vida que eles queriam que Jesus entrasse, e porque Jesus não aceitou fazer parte daquilo que eles faziam parte, e porque Jesus estava atrapalhando o negócio deles, vamos matá-lo. Aí depois de Jesus vem a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo está conduzindo seu povo na verdade. Mas acontece que não tem só o Espírito Santo operando na terra. Tem milhares de espíritos demoníacos enganadores. A Bíblia fala lá no final, aqueles que foram enganados pelo grande enganador. Espíritos que sempre se aproveitaram das pessoas que estão interessados nas coisas que eles oferecem e que não dão a mínima para a verdade. Que não se importa com a verdade. Brincam com a verdade. Não somente vivemos numa época em que o povo de Deus matou o Filho de Deus na cruz, ultrajaram o Espírito da graça. O Espírito Santo ele é trocado por ensinamentos demoníacos. O Evangelho da verdade é trocado por qualquer outra coisa que pareça o Evangelho ou que cita o Evangelho. E assim o mundo caminha rompendo com Deus o tempo todo. Eu não quero fazer parte desse grupo. Porque se fôssemos para viver no erro, nós não precisaríamos estar aqui. Eu creio que você não quer fazer parte deste grupo. Então nós precisamos saber que nós vivemos num tempo em que nós vamos andar na contramão da maioria. Esse povo que Deus chama de meu povo, é um povo que é diferente de todos os povos. É um povo que não faz aliança com os outros povos. Crê diferente, tem um Deus diferente, vive diferente, veste diferente, fala diferente. Pensa diferente, julga diferente, ama diferente. Embora nós estamos vivendo num tempo em que os espíritos demoníacos caminham para o ensinamento ferrenho de globalização, de união de todas as religiões. Porque todo mundo ama Deus e Deus é só um.
Queridos, nós estamos cansados de saber quem vai dirigir essa igreja que une todas as igrejas é o falso profeta. Juntamente com o anticristo, que é o homem que vai dirigir politicamente o mundo todo globalizado. E eles receberão poder da antiga serpente, o dragão, a trindade satânica. O diabo tem alguma coisa boa para dar para alguém? Não, mas ele faz promessas absurdas e grandiosas. E encontra mercado. E encontra adeptos. É só nascer uma coisa falsa, ela cresce assustadoramente. E a verdade, ela é sempre combatida. O próprio povo de Deus, às vezes, questiona a verdade. Então, como povo de Deus, antes de nós questionarmos as coisas de Deus, antes de rejeitarmos, antes de nos endurecermos para as coisas de Deus, avalie. Sede criteriosos, veja as consequências. Sede sóbrios. Falou, olha, quem fala a palavra de Deus, de acordo com a graça que recebeu de Deus. Quem ouve a palavra de Deus como palavra de Deus. Quem serve, sirva como se fosse a Deus. Faça todas as coisas de tal maneira que Deus seja glorificado na sua vida. Se você estiver vivendo em pecado, em rebeldia contra a palavra, você não vai poder dizer, Deus, eu vivo dessa forma para que o Senhor seja glorificado. Se eu estiver pregando um evangelho que não é o verdadeiro, eu não posso falar, eu prego dessa forma para que Deus seja glorificado. Vivemos num tempo de profundo engano e a palavra diz que nós temos que ser criteriosos, viver em intenso amor, servir ao Senhor com o dom que recebeu de Deus. Então, se você é servo de Deus, você recebeu algum dom de Deus. Sirva a Deus com isso que Deus te deu, fazendo isso para Deus, e Deus será glorificado na sua vida. Agora, quem vai viver no engano, vai desobedecer a Deus, vai se rebelar contra Deus, vai revoltar contra Deus, desobedecer a Deus, e ele vai achar que ele é de Deus. É assim que vive a maioria. Como é que Deus conduziu o seu povo em época de apostasia? Guiando uma minoria inexpressiva na luz da verdade. O povo de Deus, ao longo da história da humanidade, teve época que teve por um fio para ser exterminado. E em muitos lugares, você vai achar muito pouco de gente de Deus. Talvez no meio de uma multidão que você viva no meio, você é um dos responsáveis por manter ali a luz da verdade, a coerência, os critérios, a sobriedade, manter o testemunho de Deus. Como Deus disse, se você recebeu alguma coisa de Deus, então sirva a Deus com isso que você recebeu. Se você não recebeu nada, então você precisa receber ainda. Agora, se você já recebeu, se você tem algum dom, tem alguma graça, se você já tem a experiência da conversão, se você sabe que o Senhor é bom, se você já foi iluminado quanto à verdade, então sirva a Deus com isso. Manifeste isso ao mundo. Faça isso brilhar por onde você passa. É assim que Deus tem conduzido o seu povo em época de apostasia. Falando ao indivíduo, falando aos grupos, porque o povo de Deus está entre os povos. Falou, porque você é meu povo, eu serei o seu Deus. Por que Deus está comprometido só com um povo? Porque é este povo que está comprometido com Deus. Se você não estiver comprometido com Deus, você não faz parte desse povo. Agora, se quiser ser enganado, você vai achar um monte de gente falando que você faz parte. Talvez enquanto você acha um que vai te dizer, olha, não é bem assim, você vai achar 1000 que vai te dizer, não, você é povo de Deus sim. Fica tranquilo. Mas essa Bíblia que nós estamos com ela aberta aqui, essa que você tem nas suas mãos, em todos os livros você vai ver como é que Deus guia o seu povo em época de apostasia. Com critério, com sabedoria, como Ele sempre lhe guiou. Se o povo de Deus se encantar com a vida dos enganados e quiser viver a vida dos enganados, eles não terão outra sorte. Todos nós aqui sabemos que Israel foi cortado como nação no ano 70 e só voltou a ser nação no ano 1948. E quando Israel foi destruído como nação, Israel era povo de Deus. Os profetas, as alianças, os patriarcas, estavam todos lá. Se tinha um povo que era povo de Deus na terra, era Israel. E sabe por que Israel foi cortado? Com crueldade. Porque Israel não quis ser povo de Deus, quis ser como todos os povos. E uma vez que eles não quiseram ser povo de Deus, Deus também não quis aquele povo como seu povo. Passou deles a oportunidade
e Deus que falava com eles passou a falar com os gentios. E isso já vai para 2000 anos. E os gentios estão fazendo hoje a mesma coisa que o povo de Israel fez naquela época. O povo de Deus gosta de viver como os enganados. Acham horrível ter que viver diferente. Não, mas o povo de Deus é o que nós aceitamos, é um povo diferente. Foi a proposta que nós aceitamos, não tem nada de enganoso aí. O que é enganoso é você achar que Deus resolveu agora tratar todo mundo igual. Que a morte de Jesus na cruz do Calvário perdeu o seu sentido, pregar o evangelho perdeu o seu sentido, falar quem crer e for batizado perdeu o seu sentido, porque agora todo mundo acredita que Deus ficou ecumênico e no fim todo mundo será salvo. Irmãos, é grosseiro esse engano, mas tem arrastado milhões de pessoas por causa da própria aptidão do homem para o pecado. Sabe como é que Deus guia o seu povo em tempo de apostasia? Orientando eles, levando eles a se enfrentarem, a se imporem diante da situação, a não abrirem mão da verdade, a entenderem que Deus não pode ser comparado com todos os deuses e que o povo de Deus não é igual a todos os povos. Israel, quando fez aliança com todos os povos, teve a mesma sorte de todos os povos, foi rejeitado por Deus. E nós não queremos. Nós não queremos ser enganados, nós não queremos ser arrastados, nós não queremos apostatar da fé, não queremos nos revoltar contra Deus, nem provocar o Senhor, nem deixar o Senhor e nem deixar a verdade. Por isso nós temos que entender que mesmo que às vezes você individualmente não esteja revoltado contra Deus, nós vivemos no meio de uma geração que está. Mesmo que você pessoalmente não tenha deixado o Senhor, nós vivemos no meio de uma geração que tem deixado ao Senhor. Mesmo que você não esteja roubando a Deus, nós vivemos no meio de uma geração que está. Mesmo que você não esteja provocando ao Senhor individualmente, você vive num tempo em que as pessoas de Deus estão provocando a Deus. E por isso é dessa forma que Deus vai falar com eles. E nós temos que entender que é assim mesmo. Jeremias, quando falou assim, que o povo foi para o cativeiro, que Jerusalém foi destruído, e que Deus usou o profeta Jeremias e falou assim, olha, eu levantei Nabucodonosor, e entreguei na mão dele todas as nações da terra, e todas as nações da terra o servirão, inclusive Israel. Os profetas falsos bateram nele, prenderam ele, e disseram assim, em 2 anos, o Senhor destruirá o rei de Babilônia, e nos dará de volta a casa do Senhor, em 2 anos, e todo o povo, glória a Deus! Sabe o que Deus disse para Jeremias? Então tá bom, já que eles disseram em 2 anos, mandam eles cumprirem isso agora. Porque você vai saber aquele que profetizou da parte do Senhor, quando a palavra se cumprir. Um dos profetas, o mais afoito, que bateu em Jeremias, Deus disse para ele que esse ano ele morrerá. E no 7º mês ele morreu. Ananias. Por quê? Porque ele queria ir com a maioria. Todos os profetas estavam falando contra Jeremias. Em outra época, todos os profetas contra Micaías. Em outra época, todos os profetas. Fica, às vezes, aquele pequeno grupo, firme na verdade. Igual na época de Elias, todo mundo já beijou Baal. Senhor, só tem eu. Não, Deus estava guiando o seu povo. Então, queridos, no meio dessa multidão, desse monte de coisa que você ouve de Deus, desse paralelo de Deus, paralelo de culto, paralelo de igreja, paralelo de vida cristã, no meio dessa inferneira toda que criaram por aí, se você quiser viver na luz da verdade, o Senhor falará contigo. Você vai ter experiências com Deus. Você vai ver que Deus guia o seu povo. Quando alguém é povo de Deus, ele não é nascido escravo. Se você nasceu do Espírito, se você nasceu da água, se você nasceu da palavra, se você nasceu de Jesus, você não pode ser escravizado. Onde quer que você esteja, você é povo de Deus e Deus sabe de você. E vai te conduzir na verdade dele. Mas esteja sempre sabendo disso, que nós vivemos no tempo de proliferação enganosa. Então, cuidado com esses ventos que arrastam a maioria. Com a maioria do ensinamento falso, desses espíritos enganadores, dos falsos profetas. Como diz em Timóteo, o Espírito expressamente afirma, nos últimos dias, haverá uma força demoníaca arrastando pessoas para o engano. Que Deus tenha misericórdia da minha, da sua, da nossa vida. E que você possa cumprir com essa palavra, que possamos, se alguém fala de acordo com aquilo que Deus te deu.
Se alguém serve, sirva de acordo com aquilo que Deus te deu. Ou quer façais qualquer outra coisa, faça de tal forma que Deus possa ser glorificado na tua vida. Porque Deus é glorificado na vida do povo dele. Se você é povo de Deus, então Deus deve ser glorificado na tua vida, em todos os seus atos. Na sua maneira de viver, de existir, de crer, de pensar, de agir, de se relacionar. Enfim, desde o dia que você se tornou povo de Deus, para sempre. Isso não acaba aqui. Vai por toda a eternidade. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar. Tem um momento com Deus. Nós viemos aqui para adorar ao Senhor, para ouvirmos a palavra da verdade, para sermos orientados e guiados na verdade, para não sermos enganados com o mundo. Para que você nunca provoque a Deus, nunca deixe de Deus, nunca desista de Deus, nunca desobedeça a Deus. Não faça isso. Renove com Deus a sua fidelidade, a sua obediência, seu louvor, sua adoração. Vamos dizer que nós estamos felizes por ser povo de Deus. E embora o povo de Deus não seja um povo muito bem-vindo neste mundo, mas nós estamos felizes em ser povo de Deus. Aceite que você é povo de Deus, e povo de Deus é diferente dos demais povos. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, em pé na Tua presença. Viemos Te adorar, render a Ti a nossa gratidão, nosso culto, nosso louvor, a nossa adoração, porque é isso que o Teu povo faz na terra, ó Deus. E como Teu povo, nos reunimos. Tu sabes, ó Deus, das nossas necessidades, das nossas fragilidades. E eu quero Te pedir, Deus, venha o Teu conforto, venha a Tua cura, a Tua libertação, no meio da Tua igreja que Te adora aqui. Este lugar, ó Deus, é consagrado para a reunião do Seu povo. Que nos leva a nos reunirmos aqui, ó Deus, é o Senhor, é a Tua palavra, é a Tua música, é o testemunho que há no coração de cada um que Te conhece. É o Teu povo que se ajunta neste lugar porque somos Teu povo. E sabemos que Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus único, Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, o Deus de Jesus, Deus do Evangelho, Deus da nossa vida, o Deus que nos libertou, o Deus que nos salvou, o Deus que nos aceitou e nos perdoou em Cristo Jesus. Deus, eu quero Te pedir que todos aqui tenham essa experiência de Te conhecer como o Deus deles. Todos, ó Deus. Toda e qualquer barreira, todo e qualquer engano, todo e qualquer impedimento, Senhor, desfaz isso. Nós Te pedimos em nome de Jesus, que não haja entre nós, ó Deus, enganados, que não haja entre nós, ó Deus, prisioneiros,
escravos, perdidos. Que a tua luz, que a tua verdade brilhe, ó Deus, no coração de cada um. Que o teu Espírito Santo nos conduza, ó Deus, a esta convicção, a este critério, a esta sobriedade de vivermos uma vida de tal forma que Jesus Cristo possa ser glorificado na nossa vida. Olha, ó Deus, a vida que nós vivíamos antes. Olha para a vida de cada um aqui, ó Deus. E olha a vida que vivemos hoje. É para que Jesus Cristo seja glorificado na nossa vida. Eu peço a Deus que isso aconteça na vida de todos. Porque a tua verdade consola, a tua verdade liberta, a tua verdade protege. A tua verdade nos basta, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos a Deus. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.